Cars say a lot about who we are. It represents freedom for a lot of people. This season on Drive, I'm going to talk to all sorts of different people. I looked at car names. Yes. And yes. I found all the car names that have science or astronomically it's inspired. Crazy. It's huge. It is. Yes, I happen to be CEO of Ford Motor Company. For me, it's all about cars, movement, and our mutual passion for things that get us around. This is Drive, and I'm Jim Farley. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Grave Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido ótimas semanas e que tenha sido um momento muito bom para vocês. E espero que eu possa trazer um pouquinho de felicidade, um pouquinho de diversão para vocês nesse episódio de hoje. Antes de tudo, como sempre, eu queria agradecer porque a gente, não sei se vocês viram no Instagram, mas a gente completou 500 seguidores aqui no Spotify. O que é uma coisa muito doida, eu fiquei muito feliz mesmo. E minhas amigas fizeram uma surpresa pra mim, elas fizeram um bolo de 500 seguidores, o que eu fiquei super feliz, chorei de emoção, pra variar que eu chorei. Então eu queria agradecer a todos vocês que escutam o podcast, isso significa muito pra mim, muito mesmo. É um projeto que é do meu coração, é uma coisa que eu faço com muito carinho, com muito amor. Não procuro não pedir nada assim pra vocês, além das doações, porque eu acho que é uma forma que eu tenho de trazer um conteúdo melhor pra vocês. E eu tava pensando numa coisa que eu não sei se vocês vão gostar ou não, queria na verdade a opinião de vocês. Eu tava pensando em criar um Orelo, pra caso alguém tenha o desejo de apoiar o podcast, e aí eu traria episódios extras pra pessoas que fossem participantes da Orelo e participassem. Aí eu queria ver com vocês o que vocês acham, se é muito cedo ainda pra eu fazer isso, ou se eu deveria fazer. Eu ainda acho que é muito cedo, não sei se alguém vai querer ajudar, assim, o podcast, mas seria uma ajuda muito importante pra mim, porque eu acabo fazendo tudo sozinha, e aí eu quero desenvolver mais o podcast com mais efeitos, com uma produção melhor. Então, às vezes falta dinheiro, como sempre, né? Porque a gente é meio pobre, mas enfim, eu consegui comprar esse microfone porque eu recebi um extra do 13º, e eu acabei comprando esse microfone porque eu falei, eu não quero pedir pra eles pra me ajudar a comprar um microfone melhor. Mas enfim, é uma coisa que eu tô pensando ainda com carinho do que fazer. Não sei se é ainda o momento certo pra fazer isso, por isso que eu queria perguntar pra vocês o que vocês achavam. Em comemoração a esses 500 seguidores, eu acho muito importante eu fazer alguma coisa diferente também. Não pensei no que eu posso fazer ainda, mas talvez eu lance um episódio especial de comemoração, ou até mesmo fazer um caso de... até mesmo fazer um episódio de atualização dos casos que eu já fiz aqui no podcast. Eu acho que seria uma coisa bem legal para fazer, em comemoração a esses 500 seguidores que a gente tem no nosso podcast. E antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o caso de hoje. Ele vai ser um caso, assim, que ele não é diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Vocês viram no título que é um homem, na verdade, que é a vítima do caso de hoje. O que é uma coisa bem inusitada, porque geralmente a gente encontra mais mulheres como as vítimas dos casos. E é muito difícil encontrar homens que são vítimas dos casos. Então eu queria trazer um homem já fazia algum tempo. E eu encontrei ele, na verdade, num canal no YouTube chamado Leonor Neal, que ela já faz algum tempo que ela tem esse canal e eu já sigo faz um tempo já. E eu vi esse caso e eu falei, nossa, é um homem, e é uma história bem interessante, bem diferente, e é de um lugar que não é nos Estados Unidos, o que é surpreendente. E eu não vou dar muito spoiler, não vou falar muita coisa, a gente vai direto ao caso de hoje pra gente ter uma história legal e uma empolgação, assim, e vocês vão descobrindo durante o episódio que vai acontecendo. Então vamos ao caso de hoje.
Antes de começar o caso de hoje, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar suicídio, depressão e assassinato. Se vocês não se sentem confortáveis com esse tipo de episódio, eu peço que vocês não escutem. Tem muitos outros episódios que você pode ouvir aqui no Cravos e Crimes que vão ser melhores para você. O caso de hoje é sobre Tom Cressman. Thomas Ashley Cressman nasceu no dia 22 de outubro de 1960, um libriano nascido na Inglaterra. Ele era conhecido por ser um homem com todos os brinquedos, como foi dito no documentário sobre o nosso caso de hoje. Ele era um pacote completo. Ele era rico, então assim, meninos e meninas, um partidão, não é mesmo? Ele tinha um barco, vários carros clássicos, ele adorava ir para lugares legais para aproveitar as folgas que ele tinha no trabalho. É descrito que ele sempre estava dando risada, e que era aquela risada contagiosa, que enchia o lugar que ele estava. Ele era uma pessoa que com certeza trazia muita alegria na vida de todos em sua volta. Tom dirigia um negócio de sucesso vendendo acessórios para automóveis e se misturava em escalões superiores da sociedade londrina. Não se tem muita coisa na mídia sobre Tom. A família dele o descreve como uma pessoa maravilhosa e que tinha um futuro brilhante pela frente. A mídia mais uma vez ficou na pessoa que cometeu o assassinato de Tom. Como eu sempre gosto de reforçar aqui, as vítimas são as pessoas mais importantes dos casos que conversamos aqui no podcast. Muitas vezes, quando ouvimos histórias de true crime por aí, nós focamos tanto no criminoso que esquecemos de colocar as vítimas como as reais protagonistas das histórias. Foram elas que perderam a vida no meio disso tudo. Então, o mínimo que eu posso fazer aqui é abrir o episódio falando das pessoas mais importantes que são as vítimas. Aqui fica, então, um pouquinho de Tom para vocês saberem quem ele era e como ele impactou na vida das pessoas em sua volta. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. Era dia 18 de setembro de 2000, quando a polícia recebe uma ligação vinda da casa de Tom Cressman. Era o empregado de Tom. Ele fala para a operadora de emergências que ele tinha acabado de encontrar seu chefe deitado no chão do quarto com uma faca em seu peito. Ao seu lado estava um taco de cricket e não demorou muito para a polícia perceber que esse taco foi utilizado para bater em Tom. O documentário sobre o caso chamado Duchess of York Age, há um comentário que eu achei pertinente colocar aqui. Eles falam que foi um caso bem britânico, com até um taco de cricket. Só faltou o chá inglês para completar a cena. Enfim, sem piadinhas. Prometo que não vou fazer piadinhas. Desculpa, gente. A polícia chegou em minutos, mas era tarde demais para Tom. Ele já estava morto já fazia várias horas, pelo que a polícia pôde perceber ali na hora. Tom havia perdido muito sangue devido à facada que ele havia recebido em seu peito, direto no coração. E foi quando a polícia percebeu também que a namorada de Tom estava sumida. A polícia começou a preocupar com ela e com o bem-estar da namorada dele e até mesmo suspeitar que ela pudesse estar envolvida no assassinato de Tom. Mesmo assim, a polícia lançou buscas e até mesmo faz aparições na mídia para tentar localizar a namorada de Tom, Jane Andrews. Ela deveria ter aparecido para trabalhar, mas não apareceu. E ela acabou sendo uma das procuradas, porque a polícia queria saber se ela estava envolvida no crime ou se ela era vítima da pessoa que poderia ter matado Tom. Eram muitas perguntas que somente Jane poderia responder. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Vamos falar um pouco de Jane, não é mesmo? Jane Dawn Elizabeth Andrews nasceu no dia 1º de abril de 1967, fazendo dela uma ariana, o pior tipo de pessoa que pode existir na minha humilde opinião astrológica. Desculpa se alguém for ariano, mas é que eu não me dou bem com arianos. Áries é um signo péssimo pra mim, virginiana, então desculpa aí, gente. Quando criança, Jane era promissora e inteligente, destacando-se na escola primária. Mas por causa da dívida da família, eles se mudaram para a pequena cidade prontuária vizinha de Grimsby, onde ela frequentou a escola secundária de Hereford. Ao longo da sua adolescência, Jane lutou com vários problemas psicológicos, incluindo depressão, ataques de pânico e transtorno alimentar. Aos 15 anos, ela tentou suicídio por overdose,
depois que sua mãe descobriu a sua evasão escolar. 2 anos depois, aos 17 anos, ela engravidou e fez um aborto, que mais tarde afirmou ter sido uma experiência traumatizante para ela. Seu medo crônico de abandono, queda da autoestima e grave insegurança resultaram na dependência de relacionamentos íntimos. Ela alegou que a maioria deles foi caracterizada por incidentes de violência e práticas sexuais que a deixaram se sentindo degradada e sem valor. Jane Andrews era uma estudante de moda e ela largou tudo. Ela decidiu que precisava trabalhar. Então ela respondeu um anúncio que era para ser assistente pessoal de uma mãe que trabalhava e precisava de alguém para lhe ajudar. O que parecia ser apenas um emprego qualquer se tornou o emprego dos sonhos. A mãe que estava procurando por uma assistente pessoal era Sarah Margaret Ferguson, que era a esposa do príncipe Andrew, Duque de York, terceiro filho de Elizabeth III e do príncipe Philip. Ou seja, era um trabalho para a realeza, porque Sarah Ferguson era ninguém mais, ninguém menos do que a duquesa de York. Sarah era uma mulher que tinha se casado muito cedo, que tinha filhos pequenos e que viajava pelo mundo todo. Então ela precisava de alguém que cuidasse das coisas para ela. Com um salário de 18.000 libras, equivalente a 51.300 libras em 2021. Vocês têm noção do quanto dinheiro é isso? Meu Deus, é um sonho. Ela viveu um estilo de vida relativamente alto padrão e conseguiu comprar um apartamento novo. A ocupação trouxe a Jane um status muito elevado e um novo círculo de amigos. Ela estaria envolvida com vários homens que conheceu através de seu trabalho. E Jane foi uma pessoa perfeita para o trabalho. Ela entrou em todos os critérios que Sarah esperava. Ela mesma se descrevia como perfeccionista e ela trabalhou muito bem para a duquesa. Jane trabalhou para a duquesa por 10 anos. Ela dedicou a sua vida para trabalhar para a realeza. Fez de tudo para ser a pessoa perfeita para o trabalho e ela foi. Ficou longos anos com Fergie, como era chamada a duquesa. Além de se esforçar muito em seu lado profissional, Jane era muito esforçada no seu lado pessoal também. Ela queria encontrar a pessoa perfeita para ela. Mas para pessoas solteiras como eu, digo que encontrar alguém perfeito é impossível. Mas Jane não desistiu. Ela namorou diversos homens na esperança de que eles fossem o homem ideal para ela. Mas nunca parecia a pessoa certa. E o perfeccionismo de Jane era uma coisa que se tornava às vezes um pouco obsessivo. Digo assim, porque ela acabava sufocando os homens que ela namorava para que eles fossem perfeitos. Amigos de Jane falam para o documentário que eles falavam para ela deixar os homens respirarem um pouco também e dar um espaço para eles, mas Jane não dava nenhum espaço para eles e ficava em cima deles para eles serem perfeitos. Só que depois de 10 anos, muitas coisas mudaram, principalmente na vida da duquesa de York, que era consequentemente iria afetar a vida de Jane. Fergie, a duquesa, se separou do príncipe e com isso acabou perdendo muita coisa, o que fez com que Jane perdesse o emprego, o que fez com que ela ficasse desolada. O trabalho de Jane era a vida dela e de repente tudo foi embora, escapou das mãos dela em um piscar de olhos. Jane ficou muito tempo tentando procurar a coisa certa para ela, mas nada parecia ser bom o suficiente, e com isso, o dinheiro estava acabando e as contas aumentando com o tempo. Ela não estava conseguindo pagar as prestações de seu apartamento, então ela teria que alugar o mesmo para ter uma renda. Então, Jane não sabia onde iria morar com tudo isso, o que a deixou bem desesperada com tudo o que estava acontecendo com ela. E em agosto de 1990, após um breve namoro, Jane se casou com Christopher Dunn Butler, um executivo da IBM, 20 anos mais velho que ela. O casal se divorciou 5 anos depois. Jane afirmou que pressões do trabalho levaram à separação do casal, embora Christopher tenha dito que ela foi repetidamente infiel. Jane admitiu a infidelidade dizendo: "Tive alguns casos, não estou orgulhosa disso." Após o divórcio, Jane conheceu Dimitri Horn, filho de um magnata grego da navegação. Quando eles se separaram, e não foi uma separação boa, Jane destruiu o apartamento que dividiam e caiu em uma profunda depressão. Ela tentou o suicídio novamente por overdose de drogas, mas sobreviveu sem procurar algum tratamento médico. Então, os amigos de Jane, vendo o desespero, resolveram que ela precisava de uma distração, para que ela pudesse relaxar um pouco. E o que os amigos dela fizeram? Arranjaram um date para ela. Olha que amigo legais. Os meus não fazem essas coisas.
Preciso rever minhas amizades. Mentira, não preciso rever nada. Minhas amigas são perfeitas, enfim. O dente dela era Tom Cressman, a nossa vítima do caso de hoje. E com um passe de mágica, o ano traumático e triste de Jane havia sido esquecido, porque ela se apaixonou instantaneamente por Tom assim que ela conheceu ele. Conhecer Tom foi uma coisa muito boa para Jane. Ele ergueu o ânimo dela e fez com que o ano que ela estava passando não fosse tão difícil assim para ela. Além de animar Jane, Tom resolveu um problema que estava atormentando Jane há muito tempo, a sua moradia. Ele convida ela para morar no quarto de visitas que ele tinha em casa e claramente ela aceitou. Tom morava em um bairro chique, onde diversos apresentadores de TV moravam e era uma vizinhança bem tranquila. Era um acordo temporário, até que ela achasse uma casa para morar. Mas para Jane, parecia que já tinha encontrado o lugar perfeito para morar. E Tom acabou aceitando isso, e com os próximos meses, ele acabou percebendo que talvez Jane fosse uma mulher que ele pudesse ter um relacionamento. E ela foi de um quarto para a casa toda. Jane fez a casa de Tom, a dela também. Os dois começaram a namorar por volta de 1998. E de acordo com o documentário sobre o caso de hoje, Jane deixou o passado para trás assim que ela começou a namorar com Tom. Mas ela fazia questão de sempre falar de como ela sentia falta das princesas, as crianças da duquesa. A família de Tom fala para o documentário que eles não ficaram impressionados com Jane. Eles sentiram que a personalidade dela não era muito agradável, mas acabaram deixando para trás esse sentimento de que alguma coisa não estava certa. Enquanto isso, Jane estava sonhando e pensando que ela tinha achado o homem ideal e perfeito para ela. Um homem com quem ela iria se casar e ter um final feliz. Quando perguntada por uma amiga se ela achava que iria se casar com Tom, Jane respondeu que ela esperava que sim. Mas, com o passar do ano, as coisas entre os dois foram esquentando. E não digo no bom sentido da coisa. Tom às vezes era bem ríspido com Jane. Ele era conhecido por ser uma pessoa flexível e tolerante, mas com ela, ele a tratava como se ela fosse uma criança às vezes. Mas ele fazia mais do que isso. Pelo que Jane fala, houve um incidente em 1999 que deixou Jane com um pulso enfaixado e a dúvida dos amigos que Tom pudesse ser realmente bom para ela. No documentário, o advogado da família fala que ela foi ao hospital e não teve nenhuma alegação de violência doméstica. Ela disse que ela tinha caído sozinha e machucado o pulso. Do outro lado, é dito que com o tempo, o relacionamento dos dois chegava cada vez mais perto ao ponto de terminar. Jane, de acordo com os familiares de Tom, se tornava cada vez mais possessiva em relação a ele. E por que ele não terminou o relacionamento? Vocês devem estar se perguntando. De acordo com a família de Tom, as coisas não eram tão simples assim. Jane ameaçava que se ele terminasse com ela iria cometer suicídio. Então era uma coisa que Tom tinha muito medo e ficava muito preocupado com a saúde mental e física de Jane se eles terminassem o namoro. E assim mais um ano se passou e os dois continuaram juntos, apesar de tudo que conversamos sobre o casal. Claramente o que podemos perceber aqui é independente de que lado tenha acontecido, havia um relacionamento tóxico acontecendo. Já conversamos diversas vezes sobre o que é um relacionamento tóxico e as coisas que podem trazer para nós. Então é bem claro que independente do que lado tenha sido, ou até mesmo que fosse dos dois lados, havia uma relação tóxica que eles aguentaram por muito tempo. Em setembro de 2000, Tom levou Jane para o Mediterrâneo para comemorar os 2 anos de namoro dos dois. Eles passaram 2 semanas com a família dele, na casa da mãe dele no sul da Itália. Imagina que chique seu namorado levar você para o sul da Itália, comemorar o seu aniversário de namoro. Ai, que chique. Enfim, quando eles foram para o barco, em uma viagem somente os dois, Jane tinha certeza que ele tinha um motivo maior para querer fazer um passeio sozinho com ela. As expectativas de Jane em relação a essa viagem à Itália era enorme. Ela tinha certeza que ela iria ser pedida em casamento. Mas nada disso realmente aconteceu. Foi somente uma viagem para comemorar o relacionamento dos dois e nada mais. Nada do que Jane esperava. Então, depois da viagem, a mãe de Tom liga para ele diversas vezes, depois que ele voltou da viagem para a Inglaterra. A mãe tentou, mas não conseguiu entrar em contato com o filho. Então ela pensou que ele tinha saído para algum almoço especial com Jane, então deixou de lado. Mas com o passar do dia, a mãe de Tom não conseguia contato com o filho.
Então ela até mesmo tentou ligar no trabalho dele na segunda, mas eles disseram que Tom não tinha aparecido ainda. A mãe de Tom pede para uma das pessoas que trabalhava com o filho ir até a casa dele ver se estava tudo bem, mas se passaram horas e ninguém tinha notícia de Tom. Ela fala que ficou horas sentada no escuro esperando por notícias de seu filho. Mais tarde, ela recebe uma ligação. Não era de Tom, e sim da Polícia Metropolitana de Londres. E foi quando contaram para a mãe de Tom que ele infelizmente estava morto. Ela fala no documentário que ela sabia que essa seria a notícia que ela iria receber. Ela tinha um pressentimento muito ruim em relação à falta de comunicação entre ela e seu filho. A delegada que estava responsável pelo caso disse à mãe de Tom que ela não sabia ainda os detalhes da morte dele, mas que a namorada do filho estava desaparecida ainda no meio disso tudo. A mãe da nossa vítima de hoje teve que contar a difícil notícia que Tom estava morto para seus outros filhos, e ela expressou suas suspeitas para eles. Ela chegou a dizer que ela tinha certeza de que Jane havia sido responsável pelo assassinato de Tom Cressman. Enquanto isso, os amigos de Jane estavam extremamente preocupados com a amiga. Todos achavam que ela estava morta. Eles ligavam à noite e dia atrás de Jane, mas ela ficou sumida por dias sem dar nenhuma notícia do seu paradeiro ou se ela estava viva. Até mesmo a duquesa de York estava tentando ajudar nas buscas por Jane. Ela estava ligando e mandando mensagens para ela o tempo todo também, tentando entrar em contato com a sua ex-assistente pessoal, que virou uma pessoa muito próxima a ela. Enquanto os amigos e parte da polícia estavam tentando procurar por Jane, a outra parte estava a todo vapor procurando por pistas na cena do crime. O detetive que também participou do caso fala que as primeiras 24 horas são primordiais, porque depois disso se torna cada vez mais difícil conseguir provas. De acordo com um documentário realizado sobre o caso, a posição do corpo de Tom sugeria que ele foi morto à noite. Ele estava de pijamas, então, ou ele estava dormindo ou ele estava se preparando para dormir. Ele estava posicionado entre a cama e a parede, com a sua mão sobre a faca como se ele estivesse tentando segurar a mesma. Tinha também um travesseiro localizado entre o espaço da cabeça e da parede. Após uma inspeção na casa, foi determinado que Tom havia sido morto por uma das facas da própria casa dele. Depois de uma autópsia realizada no corpo da nossa vítima, foi determinado que a faca não havia sido a única arma do crime. Havia também o taco de cricket que foi utilizado para bater na cabeça dele. Além de acharem as duas armas do crime na cena, eles encontraram bilhetes de Jane para Tom. E digamos que eles não eram bilhetes de amor. Eram bilhetes que diziam que Tom era cruel. E havia um outro que dizia o que eu fiz, que indicava que ela poderia ter feito alguma coisa com ele. Sem contar que a polícia achou um vestido ou uma camisola que seria provavelmente de Jane, cheia de sangue no banheiro. E alguém usou o banheiro para tomar banho, pois havia tido muito sangue perto do ralo e na pia do banheiro, indício de que alguém havia usado para tentar se limpar. Enquanto as evidências apontavam para Jane, os investigadores continuavam seu trabalho e começaram a questionar os amigos mais próximos de Jane e Tom, e também as pessoas que estavam na viagem com eles para saber mais informações sobre o casal e sobre os últimos acontecimentos antes do assassinato de Tom. As primeiras pessoas que foram entrevistadas foram a mãe dele e o sobrinho, que foram pessoas que estavam no aeroporto na Itália momentos antes deles voltarem para a Inglaterra. O sobrinho de Tom fala para o documentário que Jane passou o caminho inteiro pegando no pé de Tom, gritando e berrando com ele, dizendo que ele tinha desperdiçado os últimos anos da vida dela. Ela ficava humilhando Tom e passou a maior parte do tempo no celular também, de acordo com esse sobrinho. Durante a investigação, eles conseguiram descobrir quem Jane estava falando no telefone, e era um amigo dela. Esse amigo fala para o documentário que ela estava muito estressada e chateada, que ela não podia mais ficar com Tom e coisas parecidas. No telefone, ela parecia estar muito chateada com toda a situação que aconteceu na Itália e pouco frustrada por não ter sido pedida em casamento. Só o que ela estava mais chateada foi que Tom disse para ela na verdade. Ele disse que ele não tinha nenhuma intenção de se casar com ela, o que é um golpe bem baixo para pessoas que estão em busca de um relacionamento que vai levar a alguma coisa mais séria, como era o caso de Jane. Como eu falei para vocês, Jane era uma pessoa que sonhava com isso.
Ela queria ter um casamento perfeito com um homem perfeito, e os anos que ela namorou Tom, ela acreditava que ele era o homem perfeito para ela. Só que ao ouvir o que ele disse, ela ficou muito chateada e estressada com toda a situação, sentindo que ela havia perdido anos da vida dela. Uma coisa que chamou a atenção dos investigadores foi que as 2 últimas ligações feitas por Tom. Uma antes do dia em que eles estavam no aeroporto, Tom havia ligado para a polícia, perguntando se eles poderiam trazer alguém ao local, porque alguém poderia se machucar. Mas o operador de emergências não levou Tom a sério e não mandou ninguém para averiguar a situação. O operador de emergência ainda teve a coragem de convencer Tom de que ele não precisava envolver a polícia na briga de um casal. Aquela história de que briga de marido e mulher não se mete a colher, totalmente errada. A gente deve meter a colher, o garfo, todos os talheres possíveis, porque pode acabar acontecendo uma tragédia, que foi o caso de Tom. A mãe de Tom falou uma coisa muito importante que eu gostaria de conversar com vocês aqui no podcast. Homens também são vítimas de violência doméstica. Claro que a porcentagem é bem menor que casos de mulheres que sofrem violência doméstica, mas nós não podemos deixar de falar sobre esses 10% que também são vítimas. Contra os homens, o crime tem muitas características semelhantes ao praticado em mulheres. As causas, motivações, porém não em registros. Na maioria dos casos, os registros são feitos contra outros homens, sendo eles pais, irmãos, outras pessoas do ambiente familiar. Isso porque o crime, quando é praticado pela figura feminina, é omitido. A violência se assemelha a casos em que a vítima é mulher, como, por exemplo, a casos patrimoniais, psicológicos, até mesmo casos mais graves, como agressão e até abuso sexual. Como a agressão vem por parte dos homens contra a mulher, a lei tenta igualar os direitos e cria uma lei que é exclusiva para as mulheres, por ter uma estatística muito maior, e como podemos ver aqui no podcast, a maioria das vítimas que conversamos aqui são mulheres. Todos nós sabemos que mulher sofre muito mais agressão vindo do homem do que ao contrário. Mas isso não quer dizer que um homem não possa ser vítima de violência doméstica também. Eu fui conversar com meu irmão, que é advogado, e perguntei para ele se existe alguma possibilidade da Lei Maria da Penha ser exercida em casos como esse, mas ele disse que não. O que pode acontecer, pelo menos aqui no Brasil, é ter uma acusação de lesão corporal, por exemplo, ou uma tentativa de homicídio, dependendo da intenção do agressor. Acho que é muito importante a gente conversar sobre esses tópicos. Gosto de ser bem equilibrada e trazer igualdade aqui no podcast, tanto para mulheres quanto para os homens. Sou uma pessoa que preza muito pela luta contra a violência, independentemente do sexo. Parte do motivo de eu gostar tanto de true crime é poder ver justiça sendo feita em casos que muitas vezes a justiça falha. Voltando para o caso, a outra ligação que Tom teria feito seria a última que ele fez. Era um número que não estava listado na lista de contato deles. Pertencia a Lucinda Ellery, a amiga do casal. Lucinda disse que Tom ligou para ela e disse que Jane havia ido embora, que ela tinha terminado com ele e que eles não teriam a chance nem mais de se encontrar de novo. Só que na ligação é possível ver Jane voltar para o mesmo quarto que Tom, e ele diz que ele precisava ir porque ela estava lá. Essa foi a última vez e possivelmente o último momento que Tom estaria vivo. Com tudo isso que discutimos até agora, os investigadores tinham certeza de que Jane era culpada por matar Tom e que ela tinha fugido da cena do crime. Muitos tinham medo até mesmo que ela tivesse fugido do país, porque os passaportes, os cartões de crédito dela e algumas coisas haviam sumido junto com ela. Mas de repente, é quando Jane simplesmente aparece. Volta do nada, como se nada tivesse acontecendo. Ela manda mensagens para os amigos e até mesmo manda mensagem para Tom e sobre ele, perguntando se ele estava bem e que ela nunca machucaria Tom. Vários amigos de Jane, assim que receberam as mensagens de texto dela, começaram a contatar a polícia, ainda preocupados com o bem-estar da mesma, porque ela chegou a falar nas mensagens que ela estava pensando em se matar e que estava tendo diversos pensamentos suicidas. De acordo com a amiga de Jane, ela estava completamente irracional. O estado mental dela estava muito frágil e o emocional dela estava completamente abalado. Muitos dos amigos diziam que ela estava falando como se estivesse ficando louca mesmo. Então, assim que Jane começou a usar o celular dela, a polícia conseguiria rastrear sua localização e rapidamente conseguiriam descobrir que ela estava, na verdade, em uma cidade 5 horas de distância de Londres.
A polícia estava tendo problemas em descobrir exatamente a localização de Jane. Então Lucinda, a amiga do casal, conseguiu falar com ela por telefone. Jane estava no carro, o que dificultava um pouco as coisas, porque eles não conseguiriam a localização exata dela. Os investigadores tinham oficiais monitorando a localização dela dia e noite. Ela estava desaparecida fazia 4 dias e procurada pela polícia por 2. A polícia tinha que falar com ela e ter certeza de que ela não se machucaria no meio disso tudo. Então, a polícia tinha fotos de Jane em todos os aeroportos, terminais de ônibus e portos marítimos. De acordo com Lucinda, Jane mesmo não conseguia dizer exatamente onde ela estava. Parecia que ela estava em um estado consciente e inconsciente ao mesmo tempo, bem balançada e perturbada. Até que, finalmente, a polícia consegue a localização exata de Jane. Ela estava parada em uma estrada a aproximadamente 320 quilômetros de distância de Londres. Assim que a polícia localizou Jane, ela disse que havia tomado muitos remédios e ela foi levada às pressas para o hospital, pois o remédio que ela havia tomado era o paracetamol, e é uma droga que é metabolizada no fígado, então pode ser uma grande chance de ter um dano permanente no órgão. No hospital, foi verificado que ela realmente tinha tomado uma dose alta de paracetamol e foi feita uma lavagem gástrica para reverter o possível caso de overdose pelo medicamento. Os médicos disseram que mais 20 ou 30 minutos ela poderia não estar mais viva. Depois de algumas horas, a condição de Jane foi estabilizada e assim ela poderia receber visitas. A polícia não perdeu tempo e 2 policiais foram até o hospital para questioná-la sobre o que tinha acontecido com Tom. Mas eles foram barrados pelos médicos porque eles precisavam averiguar se ela estava realmente estável o suficiente para poder falar com os policiais. Enquanto isso, os investigadores estavam já procurando por pistas no carro de Jane. Eles acharam nada que fosse uma pista para o caso do assassinato de Tom. Mas eles encontraram algumas coisas que mostraram que o plano inicial de Jane não foi o suicídio. Ela tinha acesso à conta bancária dela. Então ela comprou roupas, comida e outras coisas, mostrando que claramente seu plano inicial não era suicídio, e sim fugir da polícia. Com isso, no dia 25 de setembro, Jane foi liberada do hospital e foi levada sob custódia pela polícia. Ela rapidamente foi presa e levada de volta para Londres, onde ela iria ser interrogada. O detetive que foi entrevistado para o documentário disse que em uma investigação é importante que o suspeito fale, e que o trabalho dos investigadores é provar se as versões dos fatos são verdadeiras ou falsas. Jane contou para a polícia que alguém entrou na casa de Tom e o atacou, mas os detetives rapidamente descartaram a história de Jane porque não haviam sinais de arrombamento na casa e não haviam evidências de que havia uma terceira pessoa envolvida no ataque. Jane ainda contou que Tom estava envolvido em negócios duvidosos e que ele tinha alguns inimigos perigosos atrás dele. Ela disse que ele estava devendo dinheiro para pessoas perigosas e que ele estava sendo chantageado para pagar essa quantia. A polícia já havia entrevistado os amigos, familiares e colegas de trabalho e ninguém havia dito nada sobre Tom estar envolvido em negócios suspeitos e estar devendo dinheiro. Só que a polícia fala para Jane que nada do que ela havia dito fazia sentido. E também nenhuma prova corroborava o que ela falou. Mas haviam evidências, muitas evidências, que colocavam ela como a principal suspeita do assassinato de Tom. Depois de ouvir todas as evidências que já conversamos aqui, Jane finalmente confessou que ela era responsável por matar Tom. Só que ela não confessou que foi um assassinato. E sim, ela disse que foi por legítima defesa. Ela alegou que teve que matar seu namorado por causa do seu comportamento durante aquela noite. Jane contou que ela e Tom estavam brigando constantemente desde o momento que eles voltaram de viagem na sexta-feira, no dia 15 de setembro. Só que no sábado, as coisas ficaram piores. De acordo com Jane, Tom começou a tratar ela mal e começou a ser violento. Então ela fala que decidiu sair de casa para poder se acalmar e para que seu namorado pudesse se acalmar também. Quando ela voltou na mesma noite, ela falou que foi direto para a cama. Para Jane, tudo voltaria ao normal na manhã seguinte, como já havia acontecido diversas vezes quando eles brigavam. Mas como Tom havia sido agressivo com ela antes, Jane diz que tomou precauções para se proteger caso ele fosse agredir ela novamente. Ela pegou um taco de cricket e uma faca e os colocou no lado da cama. De acordo com Jane, quando Tom voltou para a cama, ele foi violento com ela.
Jane ainda fala que ele pediu por sexo e que ela respondeu para ele não ser tão horrível assim com ela. E ela começou a lutar contra ele e, como resultado, Tom bateu nela. Depois disso, Jane fala que tudo foi um borrão. Ela não se lembrava de muita coisa. Jane indicou que tudo não passou de legítima defesa, que Tom foi agressivo e que ela só estava se defendendo. Então, ela acabou esfaqueando seu namorado e batendo nele com um taco de cricket. Jane diz que depois o que ela se lembra é de ir embora de casa e que quando ela saiu, Tom ainda estava vivo. Ao invés de ligar para a polícia e falar que ela atacou o namorado por legítima defesa, ela foi embora e o deixou sangrando com uma faca enfiada em seu torso. E com isso, a polícia acusou Jane pelo assassinato de Tom Cressman. E no dia 23 de abril de 2001, ela estava indo para o tribunal para seu julgamento. Devido ao fato de Jane ter trabalhado para a realeza, a mídia caiu em cima desse caso, como vocês podem ter noção. E não teria como esse julgamento não ser dramático. Tinha tudo o que a mídia britânica amava. Uma mulher que fez parte da vida da realeza que assassinou um namorado. Era um drama que todos estavam interessados. E com isso começou o julgamento de Jane Andrews. A promotoria começou com seu argumento dizendo que o motivo do assassinato foi uma mulher desprezada. Que a viagem de comemoração de aniversário de namoro deles não saiu como Jane estava planejando. E quando eles voltaram para Londres, ela queria só vingança. Os promotores pintaram um quadro de que Jane era um monstro que havia planejado todo o assassinato de Tom, dizendo que a forma como ele morreu foi cruel. Eles até mesmo reproduziram o som do taco de cricket que teria feito no crânio de Tom, só para vocês terem uma noção de que como a promotoria foi em cima desse caso com unhas e dentes. Além disso, a promotoria também argumentou que Jane havia usado as mensagens que ela havia mandado para seus amigos e até mesmo para Tom, para despistar a polícia e para parecer que ela era inocente de tudo. Então, eles chamam a polícia e os especialistas forenses para discutir sobre as evidências. Eles tinham o taco de cricket, a faca e a camisola que estava manchada de sangue de Tom. O patologista forense que fez a necrópsia de Tom testemunhou que ele havia morrido devido somente a uma facada no coração, que atingiu uma das principais artérias que circulavam no seu corpo, fazendo com que ele tivesse uma hemorragia intensa. E isso fez com que Tom morresse lentamente. Então, ele ainda estava vivo. E o médico disse uma coisa que chegou a uma conclusão perturbadora. Ele disse que Tom havia cortes nas mãos. Então, ele disse que Tom tentou tirar a faca que estava perfurada em seu peito, mas como havia muito sangue, isso se tornou escorregadio, e ele não conseguia tirar a faca. O patologista ainda testemunhou que, além da facada, Tom havia recebido um golpe na testa e que a arma utilizada foi o taco de cricket. Outra coisa que o detetive acabou dizendo foi que o resultado do exame pós-morte de Tom foi que ele morreu por volta da manhã do domingo do dia 17 de setembro, mostrando que ele provavelmente estava dormindo, porque ele estava até mesmo sem óculos. A família disse que ele não enxergava muito bem sem óculos, o que foi um indicativo de que ele já havia tirado o óculos para dormir, mostrando que Jane o atacou quando ele estava dormindo e não como ela havia dito que ele havia atacado ela. A família de Tom ficou horrorizada em ouvir todos esses detalhes, ainda mais por saber que ele estava indefeso e morreu lentamente, pela brutalidade do ataque de Jane. Mas uma pergunta que fica é o porquê Jane teria matado Tom, um homem que ela queria se casar. Pensando um pouco nessa pergunta, acho que muitos de nós pensamos que é pela rejeição que ela sofreu e pelo fato dele não ter atingido as expectativas dela. Assim, os amigos e familiares de Tom testemunharam sobre o estado mental de Jane antes do assassinato e todos falaram que depois que Tom disse para Jane que ele não tinha nenhuma intenção de se casar com ela, ela surtou. Era aquele sentimento inacreditável de que ele não me quer, ele não pode ter mais ninguém. Uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. É só vocês ligarem a TV em um canal que mostra esses tipos de crime, que você vai ver diversos homens, na maioria das vezes, não suportam que a parceira não fique com eles e acaba assassinando a mesma. Jane testemunhou em sua defesa que Tom havia sido abusivo com ela durante o relacionamento deles, citando suas supostas obsessões sexuais e um incidente 2 anos antes que ela quebrou o braço enquanto ela dançava, afirmando agora que Tom havia empurrado ela.
Jane também testemunha que Tom tentou estuprar ela naquele dia, e que tentou novamente à noite, e que foi quando ela resolveu se defender. De acordo com ela, Tom abusava dela violentamente, e já havia acontecido muitas vezes durante os anos que eles ficaram juntos. Jane, então, pergunta para seu advogado de defesa se ela pode explicar o porquê ela ficou com seu abusador por tanto tempo. Ela alegou que ela sofreu abusos durante a infância e que levaram ao assassinato. Jane falou que quando você é agredida fisicamente quando criança, você se acostuma com isso. E uma coisa aqui. Eu sou uma pessoa que é extremamente contra a violência doméstica, principalmente com crianças que apanham seus pais. É uma luta muito pessoal para mim, e não é verdade. A surra ou a violência nunca vai se tornar algo comum na vida de alguém. Isso vai ser sempre um evento muito traumático para a criança ou para a pessoa, e isso vai ser algo que vai ficar marcado para a pessoa pelo resto da vida. É um assunto que é muito delicado, mas falar que uma pessoa se acostuma com a violência que ela sofre não é verdade. Cada vez que a pessoa apanha, aquilo é um evento que pode ficar marcado não somente na pele, mas emocionalmente também para sempre. Enfim, não vou entrar muito nesse assunto, senão vou ficar aqui horas e horas falando, e não vou conseguir terminar de contar essa história para vocês. Assim, depois das argumentações dos advogados, tanto de defesa quanto de acusação, o promotor fez um interrogatório com algumas perguntas para Jane. Ele perguntou o porquê ela não contou para a polícia sobre os estupros que ela havia supostamente sofrido. Até mesmo o investigador responsável pelo caso fala que, se ele soubesse, eles teriam feito um exame para detectar se houve violência doméstica, porque assim ela teria como provar o que ela estava dizendo, e com essa prova, acho que mudaria tudo no nosso caso de hoje. Jane respondeu que ela ficou com vergonha, e por isso que ela não contou para a polícia. Então tá, né? Ficou com vergonha. Essa agora é a desculpa. Ele ainda perguntou o porquê Jane teria voltado aquela noite quando ela disse que saiu de casa, e o porquê ela teria voltado para a cama com seu abusador, sabendo que ele estava, entre aspas, temperamental, e que podia fazer algo contra ela. E Jane acabou dizendo que até ela não sabia o porquê. Ela voltou para casa naquela noite, que ela estava cansada e que ela só queria voltar para a cama para dormir. No segundo dia de interrogatório, as coisas estavam não indo muito bem para Jane. Ela ficou mudando a versão da história dela, ela entrava em contradição diversas vezes e não conseguia discutir nada contra as evidências. Até que no terceiro dia de interrogatório, Jane desabou, quando foi perguntada sobre o suposto assédio que ela teria sofrido na infância. Para todos ficou claro que ela não conseguia mais sustentar a história que ela estava contando. Depois de 3 semanas de julgamento e após 12 horas de deliberação do júri, ela foi condenada por assassinato e sentenciada à prisão perpétua com no mínimo 12 anos. O juiz falou em sua sentença que foi um ataque brutal e que o ataque que matou Tom arruinou a vida dela. Em 2001, um psiquiatra diagnosticou Jane com transtorno de personalidade limítrofe e, posteriormente, disse em documentário que ela havia sido sujeita ao controle coercitivo do falecido. Jane começou a sua sentença na prisão do Bullery Hall, em Holloway, no Essex, e em novembro de 2009, depois de cumprir 9 anos da sua pena, ela escapou da prisão em Kent. Depois de 3 dias, ela foi capturada em um quarto de hotel com a sua família, a 6 milhas da prisão. Em uma última análise, ela não foi acusada de fugir da prisão, mesmo fugindo. Jane foi considerada para liberdade antecipada várias vezes, mas foi repetidamente considerada um perigo para a sociedade. Em 19 de junho de 2015, ela foi libertada sob licença, com o objetivo de fazer a transição da prisão para a sociedade dominante no albergue de liberdade condicional. Em 2018, ela foi acusada de assediar um ex-amante. Sua licença foi revogada e ela foi chamada de volta à prisão. Uma investigação policial não encontrou provas do alegado assédio e Jane foi libertada novamente da prisão em 8 de agosto de 2019. Inicialmente com a condição de residir em um albergue de liberdade condicional designado. Jane está livre e morando em Lincolnshire. Ela foi vista em um shopping e ela está trabalhando como empilhadora de prateleiras em um supermercado. E para finalizar o caso de hoje, gostaria de ter uma instituição que falasse de violência doméstica no geral, mas não encontrei nenhuma. Eu conheço a instituição Tamo Juntas,
Assessoria Multidisciplinar Gratuita para Mulheres em Situação de Violência, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em maio de 2016 em Salvador, no estado da Bahia. Elas são uma organização feminista composta por mulheres profissionais que atuam voluntariamente na assistência multidisciplinar a mulheres em situação de violência e possuem voluntárias em diversas regiões com o Brasil. Assim, a organização atua politicamente com incidência local e nacional na perspectiva de denunciar e combater a violência contra a mulher em diversos níveis, fundamentando seus princípios, posturas e práticas na perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista e anti-LGBTI-fóbica. Quem tiver interesse em doar para essa instituição, o link está na descrição do episódio junto com as referências. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse caso não é muito comentado e eu queria trazer uma vítima masculina para ter uma igualdade aqui no podcast. Acho sempre importante falarmos de todos os casos, independentemente do sexo, cor, etnia e etc. Esse caso não é tão conhecido assim. Eu ouvi esse caso no canal da Eleanor Neal e ela sempre tem uns casos bem diferentes e traz casos que acontecem na Inglaterra também. Às vezes eu fico com a impressão que nós falamos muito dos Estados Unidos e acabamos esquecendo de outros países. Esse caso é um caso bem típico de rejeição, coisa que acontece muito aqui no Brasil. Então eu queria trazer ele como forma para falarmos de todos os casos que acontecem aqui que são parecidos. Pelo que percebemos, Jane já tinha um comportamento bem intenso com seus parceiros e não lidava muito bem com a separação. Acho que ela botou todas as esperanças dela em Tom. E quando as esperanças dela foram destruídas, ela acabou descontando toda a raiva dele e o matando. Eu também achei bem injusto o fato dela ter ficado presa tão pouco tempo, mesmo fugindo da prisão, claramente mostrando que ela não tinha nenhum remorso e não realmente compreende a gravidade das suas ações. E hoje ela está solta e livre para fazer o que bem entender. Acho muito injusto com a família de Tom, porque eles têm que viver o resto da vida com essa dor da perda. Então é isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando mais no Instagram quando saem novos episódios e sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito aqui ou coisas assim. Então acompanhe as nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link para sugestões de casos. Por enquanto, estou fazendo casos que já tenho listados, mas estou sempre aberta a fazer mais casos que vocês tenham vontade de ouvir. É só mandar um e-mail para mim no cravecrimes@gmail.com, no link de solicitações ou até mesmo no Instagram no direct. E nós estamos nos aproximando do 40º episódio, então uma ideia que eu tenho aqui no podcast, não sei se todos sabem ainda, é fazer um caso conhecido a cada 10 episódios. Porque eu acho que dá uma diversificada no nosso conteúdo e também me ajuda a trabalhar para ter mais material para vocês. Como eu sempre falo, é muito difícil conseguir conteúdo, ainda mais de casos como esses, que não tem muita repercussão na mídia. Então, é um desafio bem grande, mas acredito que todas essas histórias que eu contei até agora são extremamente importantes para que eu possa aprofundar cada vez mais em um universo incrível que é o True Crime. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do caso de Tom Cressman. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam o podcast para vocês não perderem mais nenhum episódio aqui no podcast. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito que o Spotify ou outra plataforma que você escuta o podcast a divulgar e a chegar em cada vez mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer. Eu vi que temos mais de 70 avaliações. Meu Deus, 70! Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz e grata a todos que deixaram as avaliações. E eu queria agradecer mais uma vez as 500 pessoas que estão inscritas aqui no Spotify. É um número grande e enorme para uma pessoa que começou esse podcast faz 1 ano e poucos meses. Então eu queria agradecer muito a vocês por todo o carinho e por todo o feedback que vocês têm me dado. O carinho que vocês têm me dado é uma coisa assim que eu às vezes acho que não mereço. Mas eu queria agradecer muito vocês por todo esse carinho. E eu queria agradecer principalmente as minhas melhores amigas, que me apoiam em tudo que eu faço, independentemente de ser uma ideia maluca às vezes. Mas elas estão sempre comigo e é isso, senão eu vou começar a chorar aqui, enfim. Vocês não vão querer me ouvir chorar. É isso.
antes da gente acabar o episódio, eu queria pedir para vocês compartilharem com seus amigos e parentes. Ajudem o podcast a crescer cada vez mais. Eu estou sempre aberta a conversar com vocês sobre casos que eu contei aqui no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.